Saudações, amigos do canal, meu nome é Alex Pino e hoje eu vou fazer um vídeo respondendo aos questionamentos, às perguntas que foram efetuadas nos posts dos últimos 30 dias, tá certo? Eu selecionei algumas, algo em torno de 20 e poucas perguntas ou questionamentos, e aí eu acho que seria interessante que, melhor do que escrito, que eu falasse, até para dar minha opinião, acho que fica melhor, tá certo? Vou começar aqui assim, como são 20 e tantas perguntas, muito provavelmente se eu fosse responder ia dar 40 minutos. Então eu vou fazer o seguinte, vou monitorando, dá uns 10, 12 minutos mais ou menos eu travo e qualquer coisa eu faço 2, 3 vídeos, não tem problema nenhum. Vou ser um tanto quanto mais objetivo, que vocês sabem, já me conhecem, que pra mim é um tanto quanto difícil, é porque eu gosto de explicar bem explicadinho, nos mínimos detalhes, não me lembro nem que personagem é esse, mas veio na cabeça agora. Vamos lá. Primeiro post que eu vou começar aqui, é o de Bruno de Azevedo Araújo. Na verdade, ele não faz um questionamento, ele não faz uma pergunta, ele pede para eu falar a respeito no que concerne os campeonatos dos canários 5 itens. Primeiro item é a questão da exclusividade de semente e a necessidade de adaptar os canários em caso de estruzada. Perfeito, Bruno, é um bom lembrete, é bom a gente comentar isso, que muitas vezes o criador se esquece desse item, desse fator, dessa condição e não faz uma readaptação prévia. O que é que você está falando, Alex? O que eu estou falando é o seguinte, a grande maioria dos campeonatos de canário, seja eles regionais, abertos, ou no Campeonato Brasileiro, a alimentação que é dada aos pássaros é semente. E aí muita gente não cria mais que semente, cria com estruzada. Então é prudente. Quando eu falo prudente, assim, para evitar problemas, porque no sentido de que, na maioria das vezes, a readaptação de estruzada para semente, ela vai se dar de maneira bacana, sem muito estresse, mas pode acontecer do canário tomar um choque, um baque, e aí embolar, adoecer um pouco, e isso em termos de campeonato, acaba prejudicando o pássaro que vai ser julgado, tá certo? Então, na minha opinião, Bruno, eu acho que sim, é prudente algumas semanas antes do campeonato, para esses pássaros que vão concorrer, que se faça uma readaptação à alimentação de semente, tá certo? Para que no campeonato, onde ele vai ter alimentação 100% de semente, ele não tenha nenhum tipo de choque. Bacana? Valeu. A 2, gaiola padrão, soltura e retirada das aves. Aqui é um tanto quanto mais complexo. O que é que acontece aqui? Isso aqui foi um post, eu acho que ele mais me perguntando em relação ao brasileiro. No brasileiro, existem gaiolas padrão e aí eu vou ficar na base dos canários, não vou entrar em psitacídeo, em exóticos, não vou ficar no canário. O canário tem gaiolas próprias para os vários tipos de pássaros, de canários. Então no canário de cor, a padrão é aquela de 3 comedores externos, que vocês têm da Aramil, tem de vários fabricantes na verdade, é mais ou menos uma gaiola de uns 40 centímetros, eu não sei a medida própria, mas é a gaiola de 3 comedores externos. Essa é a gaiola padrão para canário de cor e para várias raças de canário de porte. Algumas outras raças de canário de porte, principalmente aquela que precisa de postura e aquelas que têm um tamanho maior, a gaiola utilizada são gaiolas maiores ou gaiolas que permitem que aquele pássaro que vai ser analisado por sua postura no puleiro, na gaiola, se apresente de maneira coerente. Então tem algumas gaiolas que são aquelas mais altas, tem gaiolas que são maiores, os frisados, por exemplo, que são canários de porte grande, eles ficam numa gaiola maior do que numa gaiola de canário de cor. Se ele botar numa gaiola de canário de cor, vai dar problema. E tem as gaiolinhas dos canários de canto, que são aquelas gaiolinhas que muitas vezes a gente costuma ver 4 andares, né? Que são gaiolinhas bem pequenas, realmente, com 2 comedores externos, que na maioria das vezes o treinamento e até o campeonato ele se dá nessa gaiola, tá certo? Soltura e retirada das aves. Normalmente nos campeonatos, dos 2-1, principalmente nos regionais. Nos regionais, alguns regionais, o criador já leva seus pássaros na gaiola de exposição, e em outros regionais ou campeonatos de clubes, e no brasileiro, campeonato aberto, ele leva num transportador em uma gaiola maior e chega lá, ele coloca os pássaros no local que está determinado por eles, tá certo? Retirada das aves. No campeonato brasileiro, normalmente a retirada das aves se dá no domingo de manhã. Pode se retirar, estou falando em termos de pavilhão de concurso,
Pode se retirar no sábado? Pode, aí paga, parece que uma taxa. Parece não, paga-se uma taxa, eu não sei bem quanto foi a questão do valor dessa taxa para você tirar já no sábado. O 3, puxada de gaiola, ajudantes, mesa de julgamento, luminosidade. Rapaz, aqui praticamente vai ser só o de Bruno. Bruno, eu não vou me estender muito, eu vou ser bem resumindo. A questão de puxada de gaiola e ajudantes, ele varia muito de campeonato para campeonato. No Campeonato Brasileiro, tradicionalmente, os ajudantes, aquelas pessoas que ficam mais perto da mesa, eles são voluntários. Eu acho que 1 ou 2 anos atrás, tentou-se colocar as mesmas pessoas que são contratadas para fazer a limpeza, a troca de água, alimentação e o transporte dos pássaros da estante para o local de julgamento no Campeonato Brasileiro, foi colocado desta forma. Parece que não deu muito certo o último, já agora em 2018 voltou-se aos voluntários, tá certo? Questão luminosidade. Luminosidade, na Europa se julga muito canário de coco com iluminação artificial. No Brasil não. A iluminação ela tem que estar nas costas de quem vai jogar, ou seja, se você vai olhar um pássaro, a luminosidade vem vindo de suas costas. Você não pode julgar contra a luz, que até para você visualizar o pássaro ele não fica adequado. Então tem que ser num local com boa luminosidade que não tenha incidência de sol, tá certo? O local de julgamento é esse. E contato com o juiz no julgamento. Vamos lá. No Campeonato Brasileiro esse contato é 0. Nos campeonatos regionais, esse contato eu acho que ele é benéfico. Por quê? Porque é uma possibilidade que o criador tem, muitas vezes em um clube pequeno ou de porte médio, de ter contato com uma pessoa que tem um conhecimento maior. Então, assim, pelo menos aqui no nosso clube, a gente estimula muito esse contato, desde que seja respeitoso, tá certo? E que seja depois da definição da mesa. O que é que eu quero falar com isso? Digo, por exemplo, tem uma mesa lá de vermelho intenso. Aí o juiz ou os juízes vão colocando na ordem, a ordem é essa. Ponto, tá fechado, tá fechado. Aí, obviamente, isso a gente conversa antes com o juiz, pergunta a ele se ele se opõe a esse tipo de procedimento. Sinceramente, não me lembro de nenhum juiz que tenha sido contra. A maioria diz, não, tranquilo, pode ser dessa forma. E aí a gente estimula para que os criadores aqui façam a argumentação, se tiverem dúvida, obviamente, de questionamento do tipo, mas assim, o senhor pode explicar por que esse ganhou desse, ou por que esse é melhor do que esse? O que é que levou mais? Qual foi o ponto forte desse que ganhou? Esse tipo de questionamento que ajuda muito ao criador iniciante a estar aprendendo um pouco sobre o julgamento em si. O quarto item, 87 pontos mínimo para classificar para o brasileiro. E a não viabilidade de envio de passe pontuação baixa. Bruno, tô olhando aqui, cara, praticamente vai ser... Esse post vai ser só com suas perguntas. Vamos lá, no Campeonato Brasileiro, a pontuação mínima tá lá no regulamento, tá certo? Quem determina é o regulamento, esse regulamento muda de ano a ano. Pode ser que no Campeonato Brasileiro de 2019 não seja essa pontuação mínima de 87 pontos. Mas até o de 2018 foi 87 pontos. Diz que um canário para estar apto, ele tem que ter tido no mínimo 87 pontos no regional do clube, primeiro ou segundo colocado, 87 pontos estaria apto a participar do Campeonato Brasileiro. Porém, ele pede para eu falar quanto à viabilidade de envio ou não de um pássaro com pontuação mais baixa para o brasileiro. E aí, Bruno, eu vou te dar assim uma questão assim. Depende. É subida de muro. Não é subida de muro, não. Depende da cor que é esse pássaro. Tem algumas cores, sim, 87 pontos tem a mínima chance, 0. 88, 0 chance. Algumas cores, essas cores são aquelas cores em que ou o nível dos pássaros de uma maneira geral está alto, com a grande maioria dos pássaros que pontuam nos campeonatos regionais atingindo 89, 90, 91, 92 pontos, ou são cores em que há uma quantidade muito grande de pássaros. Exemplo, branco, vermelho intenso, cobre mosaico, cobre intenso. Um pássaro que no clube foi 87 pontos tem chance no brasileiro? Não. Aí só uma catástrofe, mas diria para você que não. Em contrapartida, existem cores
ou que o nível não esteja tão alto, ou que a quantidade de exemplares para aquela cor no Campeonato Brasileiro não é tão grande, que sim tem chance. Eu me lembro de uma certa vez, no Isabelino Pastel, algumas vezes, nem certo, sei lá, 5, 6 vezes, eu ter pássaro aqui no clube de 87 pontos, e eu disse, não, vou levar brasileiro, e classificou no brasileiro. Um até foi primeiro lugar. No brasileiro a pontuação dele subiu até, foi para 89. É um outro item que um outro amigo toca nesse assunto, e mais adiante eu vou dar minha opinião, que é em relação à diferença de pontuação de um julgamento para outro. Bruno, assim, finalizando, você pede para eu falar um pouquinho de como funciona o brasileiro, as 2 semanas, pavilhão de exposição, pavilhão de vendas. Desde 2005... desde 2005, o Campeonato Brasileiro é na cidade de Itatiba, no interior de São Paulo, uma cidade deve ser o quê? Uns 100 e bobagemzinha quilômetros de São Paulo capital, pertinho de Campinas, de Jundiaí, é realizado lá, tá certo? Desde 2005. O último que não foi em Itatiba foi em 2004, que foi realizado na cidade de Ribeirão Preto, também no interior de São Paulo. Mas Itatiba foi o local que, assim, eu me lembro isso em 2003, 2004, Beraldo julgava muito aqui no clube e comentava que, assim, dentre os fatores que se escolheu a cidade de Itatiba foi a questão de, assim, de um terreno com preço acessível, de fácil, digamos assim, chegada a ele e que seja mais ou menos centralizado em relação à grande maioria dos criadores que ficam no estado de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas. Então ali o centrão ali de São Paulo, mais ou menos, não sei nem se é o centrão geográfico, mas assim, é numa área realmente de bom acesso. Tivemos vários problemas, principalmente nos primeiros 10 anos. Qual foram esses problemas? Principalmente a acomodação. Muita gente tinha que ficar em Campinas, muita gente tinha que ficar em Jundiaí. Tá certo? Porque Itatiba não tinha capacidade de hospedar a quantidade de criadores que iam no Campeonato Brasileiro. Isso, graças a Deus, mudou. Tanto que eu, nos 2 últimos anos, não fiz reserva e encontrei lugar para ficar. Mas já foi bem pior, hoje em dia está melhor. E aí fala 2 semanas. É que normalmente o Campeonato Brasileiro começa quarta-feira de uma semana e vai até o domingo da outra. É 1 semana e meia. Que normalmente quarta, quinta-feira tem entrega dos pássaros, a sexta é mais para você dar um cuidado especial aos pássaros que vão participar do concurso, e no sábado normalmente já começa o concurso de canário de cor, e normalmente se estende até umas quarta-feira, depende muito da quantidade de pássaros, uma série de fatores, tá certo? E aí é interessante que a gente fale também que até 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás talvez, tinha-se só o pavilhão principal, onde lá dentro do pavilhão principal tinha uma área onde ficavam os canários de concurso e uma área onde ficava o stand de vendas, uma área bem apertadinha. E isso estava, de uma certa maneira, inibindo que outros criadores também levassem os pássaros para poder vender lá no Brasileiro. Então foi construído o pavilhão de vendas, e hoje nós temos 2 locais. No vídeo aí meu, de outros criadores, de outras pessoas que postam vídeo no YouTube, desculpa, ele tá mais do que claro, mostra os 2 pavilhões, tá certo? Bruno, 14 minutos, cara, foi um post só para os seus questionamentos, tá certo? Vou fazer a parte 2 agora aqui, tentando ser um pouquinho mais rápido com os outros questionamentos dados. Valeu?